Fala galera do Ciências, eu sou o professor Lucão e na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo que se conecta diretamente com a aula anterior de hereditariedade. Você já parou para pensar por que ninguém é igual a ninguém? Eu não sou igual a você, você não é igual ao seu irmão, não é igual aos seus primos, aos seus colegas de sala, a não ser que vocês forem gêmeos, mas aí já é história para outro vídeo. Pois é, essas diferenças são combustível para a evolução. E esse é exatamente o assunto da nossa aula de hoje: variabilidade genética e evolução. Esse é um conteúdo para o nono ano do Ensino Fundamental 2, alinhado com a BNCC, mas serve para qualquer curioso de plantão também. Para não perder o foco da aula, vamos falar um pouco sobre o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a variabilidade genética e suas origens, como conectar ela à seleção natural, como tudo isso é importante para a adaptação ambiental e trazer alguns exemplos disso, incluindo exemplos de Pokémon também. Preparado? Então vamos lá! Antes de começar de verdade, vamos responder essa simples pergunta. Afinal, será que os seres humanos vieram dos macacos? A gente sempre vê essa figura e ouve essas perguntas em diferentes lugares. Mas será que a gente realmente veio ali do macaco? Olha, na verdade não é bem assim. Todos os primatas, que incluem seres humanos, chimpanzés, gorilas, eles vieram de um ancestral em comum, que tinha características tanto dos seres humanos como dos macacos. É como uma árvore genealógica onde a base da raiz conecta todos os ramos. Ou seja, os seres humanos têm um ancestral em comum com os chimpanzés, que têm ancestrais em comum com o gorila e com os gibões. E lá atrás existiu um ancestral em comum para todos esses. Não tem como a gente falar desse assunto sem trazer o pai da seleção natural, que é Charles Darwin. Ele era um naturalista britânico que estudava plantas, animais, o solo, as rochas, e nisso ele percebeu como as espécies variavam de ambiente para ambiente ao longo do tempo. Ele fez uma viagem de mais de 5 anos em um navio chamado HMS Beagle. Não é o cachorro Beagle. E nas Ilhas de Galápagos, ele percebeu a diferença entre esses pássaros chamados tentilhões. Se a gente falar desses pássaros, vamos ver a rota por onde o HMS Beagle percorreu. Ele passou até pelo Brasil. Imagina quantas espécies Darwin não viu no caminho. Uma das coisas que ajudou muito Darwin a formular essa proposta foi os tentilhões das Ilhas de Galápagos. Galápagos é um arquipélago com diversas ilhas, e nessas ilhas existem esses pássaros chamados tentilhões. E em cada ilha eles possuem características diferentes, como os bicos, por exemplo. Alguns com bico longo, bico curto, médio e fino. Cada um desses bicos tem uma especialidade diferente para o ambiente. O bico grosso, por exemplo, para comer sementes, o bico fino para comer insetos, e cada um desses foi selecionado pelo ambiente de cada uma das ilhas. Mas para quem acha que Darwin percebeu isso ainda na viagem, se engana. Ele percebeu isso muito tempo depois, quando já havia retornado. Então vamos resumir isso. Evolução é o processo pelo qual as espécies mudam ao longo do tempo. E o porquê disso? O ambiente seleciona aquelas que têm vantagem sobre ele. Então não é a espécie que decide mudar, falar, eu vou alongar meu bico, ou eu vou crescer meu pescoço. Elas nascem assim e o ambiente seleciona aquelas que têm uma vantagem naquele lugar. E assim as populações vão se transformando ao longo do tempo. E quais evidências que a gente tem disso? Não é a música do Chitãozinho e Chororó. Primeiramente, os tentilhões de Darwin, que ele estudou e percebeu a diferença entre os bicos no mesmo pássaro, e os registros fósseis que a gente tem, que são vários registros deixados ao longo de milhões de anos que nos contam uma história. E lembra que a gente falou que mesmo sendo da mesma espécie, nós nascemos com características diferentes? Que ninguém é igual a ninguém? Pois é, então é assim que os animais e as outras espécies se diferenciam na natureza. Dentro da mesma espécie, nascendo indivíduos diferentes, colocados em diferentes ambientes, ao longo do tempo eles formam diferentes espécies. Ok, nós já estabelecemos como surgem diferentes espécies, mas como acontecem essas diferenciações dentro da mesma espécie? Aí que entra a variabilidade genética, que diz que ninguém é igual a ninguém, nem dentro da mesma espécie. Tá, mas aonde surge tudo isso? Ele surge lá na formação dos gametas, bem antes da fecundação. Nós somos formados por dois gametas, um vindo da nossa mãe e outro vindo do nosso pai. E esses dois gametas podem ter DNA do nosso avô ou da nossa avó. Só aí já são possibilidades de vir muita coisa diferente.
Mas além disso, existem aleatoriedades. Existem 3 processos essenciais que deixam tudo isso mais divertido: as mutações, o crossing over e a segregação independente. Vamos fazer uma analogia. Pense num livro de receitas. Nossos pais recebem um livro de receita do nosso avô e um livro de receita da nossa avó. E esses livros de receita, eles podem ter erros de digitação, que vai fazer com que o nosso código, ou que com o nosso interpretador, leia aquilo errado. Só aí já vão vir características diferentes. Agora imagine o crossing over. Acontece trocas entre as receitas do meu avô e as receitas da minha avó, fazendo com que tudo aquilo se misture cada vez mais. E fora isso, a segregação independente, que é a separação desses livros de receita. Depois que eles fazem todas essas trocas, eles são separados e cada um pode formar um gameta diferente. Ficou com dúvida em relação a essa parte de genética? A gente tem uma aula só sobre hereditariedade. Lá você vai encontrar várias coisas sobre genética e já dar aquela refrescada na mente. Aproveita, já abre lá, já deixa para vocês assistirem depois. Já tá lá, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta para mim qual o tema que faltou nessas 2 aulas para juntar tudo isso. Bom, a gente já determinou como essa variabilidade acontece dentro do nosso código genético. Agora a gente vai falar também como ela acontece externamente, ou seja, no ambiente. Existe um processo chamado deriva continental, que nos diz basicamente que quando o ambiente muda, as espécies também mudam. Mas lembre-se, as espécies não estão mudando para se adaptar ao ambiente. O ambiente seleciona aquelas que já são adaptadas a ele. O processo de deriva continental, ele nos fala que quando há uma separação em terras, como formação de ilhas, por exemplo, como era lá na ilha de Galápagos, eles formam diferentes microambientes. E nesses ambientes existem diferentes tipos de alimento, diferentes tipos de perigo, diferentes tipos de vegetação. Então aí, com tudo isso, se formam animais ou espécies com novas formas, novas cores, novos tamanhos e até mesmo novos comportamentos. Um dos maiores exemplos dessa separação é a Pangeia, onde nos dizia que existia só um continente do nosso planeta, que ao longo do tempo foi se separando devido a movimentações de placas tectônicas e diversos outros fatores, formando os continentes atuais, que possuem uma biodiversidade gigantesca. Vamos trazer um exemplo para deixar tudo isso mais fácil de entender. Vamos pensar em Pokémon. O Eevee, todo mundo sabe que ele tem diversos tipos de evolução. Eu trouxe só 3 delas. Vamos pensar que dependendo do tipo de ambiente que o Eevee tiver, ele vai virar um Pokémon diferente. Então, se ele tiver um ambiente elétrico ali, ele vai virar um Jolteon. Se ele tiver um ambiente de fogo, um Flareon. E um ambiente de água, um Vaporeon. Na prática, não é bem assim que funciona na franquia. Mas dessa forma dá pra gente entender melhor e lembrar que o ambiente é quem seleciona como nós vamos evoluir. Mas todos esses processos que citamos até agora, eles levam milhões de anos para acontecer. Mas tem como tudo isso acontecer ainda mais rápido? Tem sim. Eu trouxe esses 3 casos para mostrar para vocês que está mais próximo do que a gente imagina. Primeiro, as mariposas de Manchester. Esse caso aconteceu junto com a Revolução Industrial lá na Inglaterra. E antes de toda a Revolução Industrial, de toda a poluição causada por isso, mariposas brancas conseguiam se camuflar bem nos líquens das árvores, que também eram brancos. Após a poluição emitida pelas empresas nesta Revolução Industrial, esses líquens ou sumiram ou se tornaram mais escuros, fazendo com que a vantagem aí fosse das mariposas escuras. Outro caso são as bactérias resistentes. Você já ouviu falar que você não pode tomar antibiótico muitas vezes seguidas porque você está deixando as bactérias mais fortes? É quase isso que acontece. Na verdade, o ambiente, que é o seu corpo, está selecionando aquelas que já nasceram com resistência a esse medicamento. E elas estão se proliferando e existindo mais do que as outras que você está matando. Outro exemplo muito próximo da gente são nossos famosos doguinhos, que foram selecionados pelos seres humanos, forçando uma evolução e dando origem às raças que a gente tem hoje. Agora se liga nessa prova de que é o ambiente quem seleciona o mais adaptado. 2 espécies diferentes podem acabar ficando bem parecidas. Um exemplo é o tubarão, que é um peixe, e a orca, que é um mamífero, mas ambos têm um corpo bem hidrodinâmico.
Isso que a gente chama de convergência evolutiva. Agora, para fechar, vamos entender como essa variabilidade funciona na prática. A biodiversidade que a gente tem no nosso planeta já fala por si só. Existem diferentes tipos de animais para todos os ambientes possíveis. Já nos seres humanos, por exemplo, a cor da pele, o tipo sanguíneo, as doenças são todas definidas por essa variabilidade. Além disso, os vírus e bactérias, por exemplo, a resistência deles gerando novas variantes deles é o que nos prova que a variabilidade genética está por toda parte. Além disso, a gente pode trazer para o lúdico e pensar nos Pokémon, onde as evoluções do Eevee são um jeito da gente entender melhor toda essa variabilidade. Além disso, a gente também tem os Pokémons regionais. O Pokémon tem variedades bem diferentes dependendo em qual ambiente, em qual continente ele veio. Agora vamos recapitular o que a gente viu hoje. Primeiro, a variabilidade genética. É o que fala pra gente que ninguém é igual a ninguém. E ela pode surgir de 3 maneiras diferentes ali. Lembra do exemplo do livro de receita? O erro de digitação, as páginas que se juntam ou a separação é o que faz tudo ser diferente. Agora o processo de seleção natural. É ele quem seleciona essas variabilidades que surgem na natureza. Então a gente lembra que as mesmas espécies em ambientes diferentes, ao longo do tempo, podendo ser milhões de anos ou um período muito mais curto, formam diferentes espécies. E por último, a gente está falando do processo de evolução, que é o processo pelo qual as espécies mudam ao longo do tempo por meio da seleção natural. E aí, as principais evidências são os fósseis, e a gente também pode lembrar lá do Darwin e dos seus tentilhões. Ou seja, com isso, a gente conclui que na natureza só os mais fortes sobrevivem. Não, tem alguma coisa errada. Só os mais adaptados sobrevivem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês também. Esse material foi desenvolvido por mim. Então se você quer que eu mande ele para você totalmente gratuito, é só comentar aí, eu quero, que eu já envio para vocês. Compartilhe essa aula com colegas, professores, estudantes que queiram aprender mais. E se você quer um tema específico que eu grave aqui, comenta aí qual que eu faço para você. E siga a gente em todas as redes sociais, curte e compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação do próximo e um abraço, até a próxima!